Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de campo elétrico, né? Vou fazer com vocês dois exemplos, beleza? Para a gente depois continuar falando mais sobre outras ideias de campo elétrico, tá? Então, o primeiro exemplo, ele fala uma carga pontual Q exerce sobre uma carga de prova Q igual a menos 2 microcoulombs, uma força F de 7,2 vezes 10 a menos 2 newtons, horizontal e voltado para a esquerda, conforme está representado na figura a seguir. As cargas estão no ar e a distância entre elas vale 1 metro. A gente tem aqui a carga Q, a carga menos Q, com uma força para a esquerda, né, como mostra a figura. Determinar o sentido e o valor do campo elétrico no ponto onde a carga Q se encontra. Então, pela definição de campo elétrico, o campo elétrico ele é calculado pela força dividido pela carga de prova. Então, é a força elétrica aplicada sobre a carga de prova, ok? Então, só um detalhezinho, né? Porque nesse caso, a carga elétrica ela está em microcoulomb, né? Esse micro ele significa 10 a menos 6. Então, essa carga ela é escrita, né, de uma outra forma, que é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, tem que levar isso em consideração na hora de substituir na equação, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a força, que é de 7,2 vezes 10 a menos 2 newtons, dividido pela carga, que é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, dividindo, vai gerar um campo 7,2 por 2, 3,6. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6, o 10 a menos 6 vai para cima positivo, né? Então, vai ficar 10 a mais 4 newtons por coulomb. Newtons por coulomb. Então, esse é o valor do campo elétrico aplicado sobre essa carga, ok? Na letra B, nós temos uma outra pergunta. Determinar o sinal e o valor do módulo de Q, né? O sinal dele, né, ele vai ser positivo, né? Porque eu tenho uma carga de prova aqui, ó, negativa, né? E o que nós falamos sobre isso, né? Que toda vez que eu tenho uma força aplicada sobre uma carga de prova negativa, significa que o campo elétrico está no sentido contrário. Então, se o campo elétrico está nesse sentido, é porque essa carga de prova aqui, ela tinha que ser positiva. Até porque também aqui você tem uma força de atração, né? Então, e cargas positivas, né, sempre geram campos elétricos de expansão, que nós falamos, que o sentido dele é para fora, né? Para fora. Qual que é o valor dele? Então, eu vou usar essa outra equação, ó. O campo elétrico é igual ao K0, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou pegar esse D ao quadrado, vou passar ele para o outro lado multiplicando. Vou multiplicar cruzado. Aqui assim, ó. Certo? Então, vai ficar o campo vezes a distância ao quadrado é igual ao K0 vezes Q. Como esse K0 está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, o valor da carga é o campo vezes a distância ao quadrado dividido pelo K0. Como eu tenho todos esses valores, né, eu vou apenas substituir. Então, vai ficar o campo, nós calculamos como sendo 3,6 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. A distância é de 1 metro, então vai ficar 1 metro ao quadrado.
Só que 1 ao quadrado é 1, dividido pelo K0. K0 é aquela constante elétrica, né, que a gente considera 9 vezes 10 a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Então, dividindo, 3,6 por 9, 0,4. 10 a 4 dividido por 10 a 6, 10 a menos 5. E cortando aqui, né, as unidades, vai sobrar o coulomb. A gente pode melhorar um pouquinho ainda essa resposta, né? Se você andar uma casa para a direita, vira 4. Em compensação, aqui fica menos 6 coulombs. O que nós chamamos, né, de 4 microcoulombs. Então, as duas respostas elas estariam corretas. Tem C, construir o gráfico campo elétrico em função da distância, né? Da distância até a carga. Então, nesse caso, a gente tem aqui um esboço, na realidade, né, do campo elétrico. E aqui nós temos a distância, que ele chamou de R. Então, nesse caso, aqui, newtons por coulomb. O gráfico ele tem que ser uma hipérbole, né? A gente chama de hipérbole quadrática, certo? Ele tem que ser algo assim, ó. Tem que ter esse aspecto aqui assim, tá ok? Muito obrigado, vamos para o segundo exemplo, no próximo vídeo.